A paz do Senhor, querido pastor Davi Araújo, nosso pastor setorial aqui no setor 70, Alphaville, do Ministério do Belém. Cumprimento também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, com esta gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais um trimestre na escola dominical. Esta última lição, ela nos proporciona um fechamento de ouro no estudo da vida e ministério do apóstolo Paulo. A palavra de Deus mostra que o apóstolo ele cultivava a esperança cristã em sua vida e que esta esperança cumpriu um papel importante diante das circunstâncias das mais difíceis na vida do apóstolo. Nesse sentido, com base na esperança apostólica, esta última lição do ano tem como objetivo enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Esse é o tema da lição de hoje. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, e diz assim: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática diz assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Aproveitar a oportunidade e fazer também a leitura da lição de hoje, a leitura bíblica. Ela está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os primeiros 11 versículos. Diz assim o texto sagrado: Porque eu já estou sendo oferecido para a aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses, no 5º capítulo, os 11 primeiros versículos. Diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. E a leitura bíblica conclui no versículo 11.
pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Queridos irmãos, o objetivo geral da lição de hoje é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. É muito bom já destacar nesta introdução do comentário da lição de hoje que a esperança ela relaciona-se de forma especial com o caráter de Deus. Tem uma relação direta com o caráter de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele é a esperança do justo, porque suas promessas garantem tudo quanto tem prometido. Nas cartas de Paulo, a esperança cristã inclui a fé em Deus e a fé no ato salvador de Cristo no Calvário. E nós percebemos também que a esperança tem um caráter escatológico, futuro. No texto bíblico da lição que lemos há pouco, deparamos-nos com o apóstolo Paulo alertando a igreja de Tessalônica para as coisas que poderiam destruir a esperança. Em meio ao sofrimento, o crente precisa apegar-se à esperança das promessas das Escrituras. A esperança é a fonte de força para os fiéis. Fiéis que creem em Deus e naquilo que Deus realizou em Cristo. E a garantia dessa esperança está no fato de que o Espírito Santo fortalece a nossa fé e que, se morrermos, temos uma herança eterna com Deus em sua glória. Quando o apóstolo Paulo foi para Roma, ele sabia que enfrentaria o espectro da morte, mas ele não se deixou esmorecer pela certeza íntima de algo superior que o aguardava na eternidade. Por isso, a lição de hoje, o comentarista a dividiu em 3 sessões, e a primeira sessão que o pastor Elianai Cabral estabelece para a lição de hoje, a última de 2021, é sobre a consciência de Paulo diante da morte. E ele cita a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, quando Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo em tudo, esse Espírito Santo que o guiava em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. É preciso termos consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. E por intermédio do Espírito Santo, nós nos preparamos para esse tempo. O pastor Hernandes Dias Lopes diz em um de seus livros que a vida não é simplesmente viver. A morte não é simplesmente morrer. Em 2 Timóteo, versículos 6 a 8 do capítulo 4, Paulo faz uma profunda análise do seu ministério. E antes de fechar as cortinas da sua vida, ele comenta a respeito do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Acompanhemos a sua análise.
Vem comigo. Paulo olhou para o presente com serenidade. O veterano apóstolo sabe que vai morrer, mas não é Roma que vai lhe tirar a vida. É ele quem vai oferecê-la a Deus. Por isso Paulo escreve: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Numa linguagem eufêmica, a linguagem eufêmica é uma forma suave de dar uma notícia. E usando esta linguagem, Paulo fala da sua morte como uma partida. A palavra grega traduzida como partida, a palavra análisis, ela era usada no tempo do apóstolo Paulo em 3 circunstâncias que vale a pena refletirmos nesse momento da lição. A primeira, a partida significa aliviar alguém de uma carga. Ou seja, a morte para Paulo era descansar de suas fadigas. Segundo, partida, na sua origem grega, significa também levantar acampamento e deixar a tenda temporária para voltar para casa. A morte para Paulo era mudar de endereço. Era deixar o corpo e habitar com o Senhor. Era partir e estar com Cristo. E ele chama isso, na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, de coisa incomparavelmente melhor. Mas a palavra partida no grego tem também um terceiro significado. Significa soltar as amarras do barco e singrar as águas do rio e atravessar para o outro lado do rio. A morte para Paulo era fazer a última viagem da vida, rumo à pátria celestial. A morte não intimidava Paulo. Ele chegou a dizer, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo afirma: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Maravilhosa esta palavra do querido apóstolo. Mas a lição nesta primeira fase do comentário também fala do versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 4, onde Paulo diz as célebres palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora, o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. O apóstolo combateu o bom combate. Chamar o combate de bom é algo extraordinário que só vemos na vida de Paulo. Porque toda luta traz sofrimento. Todo combate traz agonias. Mas para Paulo, não. Ele combateu o bom combate. Por isso, cabe a nós perguntar: que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos. Como estamos levando a nossa vida? Como estamos caminhando, fazendo a nossa caminhada terrena? Porém, o texto diz que além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé.
Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. Esse é um ensino que eu guardei do meu pai. O meu pai, nos seus últimos anos de vida, ele repetia isso para mim com uma certa frequência. Ele dizia: Eude, precisamos vigiar quando vai se aproximando o fim da nossa vida. Porque mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. Nós vemos aqui no texto que acabamos de mencionar que o apóstolo Paulo, ele tinha consciência da carreira que percorreu e a fé que guardou. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Maravilhosa esta verdade. É o que Paulo diz no versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Esta foi a primeira parte da lição. A pastora Eliana Cabral, comentarista deste trimestre, na segunda parte da lição, ele fala sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E é sobre isso que vamos meditar agora. Ele menciona no capítulo 5 da sua primeira carta aos Tessalonicenses que o assunto da parousia, ou seja, a volta de nosso Senhor, que foi iniciado lá no capítulo 4 da sua carta, este ensino tem continuidade no capítulo 5. E Paulo nos ensina com muita clareza as duas fases da vinda de Jesus. Muitas pessoas pensam que Jesus vai vir 3 vezes. A primeira vez como nosso Salvador, na sua caminhada terrena. A segunda vez no arrebatamento da igreja. E a terceira vez quando ele virá em glória e todo olho verá. Mas não é assim. Só teremos a segunda vinda de Jesus. Só que a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo terá 2 fases. 2 fases. A volta de Cristo se dará em 2 fases. A primeira apenas para os salvos. Para quem o nosso Senhor virá nas nuvens. Para se encontrar com a sua noiva, a igreja. Ele diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo nos mostra que nesta ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Esta primeira fase da segunda vinda de Jesus é uma fase invisível para o mundo. Nenhum olho verá. Somente os olhos dos salvos contemplarão esse momento. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor,
como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todo o olho o verá. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória, na segunda fase, e literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Olha só o que nos revela o texto de Zacarias, capítulo 14, versículos 2 e 3. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos reunidos pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio. É o que diz Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 16. E vi o céu aberto, e eis um cavaleiro branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E de sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa lição fala também sobre o período da grande tribulação. É um tema em que há muita divergência entre os estudiosos da Bíblia, mas na declaração de fé das Assembleias de Deus, o pastor Ezequias Soares, ao comentar sobre a grande tribulação, afirma que a grande tribulação durará 7 anos. Trata-se de um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. É um tempo de angústias e sofrimento sem precedentes na história da humanidade. Mateus, capítulo 24, versículo 21, diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Os profetas falaram sobre esse dia, como foi o caso de Jeremias, Daniel, Joel, entre outros. Esse período é também conhecido na Bíblia como o Dia do Senhor no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E terá seu início somente depois que a igreja for arrebatada da terra. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra
e também para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. A cidade de Jerusalém será ainda tomada por pouco tempo, pois no final da grande tribulação, o Senhor Jesus descerá para livrar o seu povo. E ao final desse período, juntos de Cristo, nós contemplaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E então, chegamos na terceira e última parte da nossa lição. E o pastor Elienay Cabral, nosso comentarista, chama esta terceira fase da lição de dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Ele chama a atenção para essa expressão dos tempos e das estações. Os termos dos tempos e das estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois da sua ressurreição. No primeiro capítulo de Atos, no versículo 7, Jesus disse assim para os discípulos: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso nós devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Se deixem enganar nesses falsos profetas que tentam estabelecer a data da volta do Senhor. Este dia e hora ninguém sabe, é o que diz a Escritura. Mas então, para concluir o comentário da lição, o comentarista fala de dois temas que devem estar presentes sempre em nossas pregações: Espírito e porvir. Como pentecostais clássicos que somos, a promessa do batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar também em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Em Atos capítulo 1, versículos 8 e 11, fala exatamente sobre esses dois temas que não podem estar ausentes em nossas pregações: o poder do Espírito Santo e a volta de Jesus. No versículo 8, o escritor de Atos, o médico Lucas, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Palavra de Jesus. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Derramamento do poder do Espírito Santo. Revestimento de poder na vida do crente. E no versículo 11, o
os anjos que vieram até os discípulos após Jesus subir aos céus, traz para os discípulos a seguinte mensagem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Eu gostaria de concluir o comentário desta lição dizendo que se cultivarmos uma esperança verdadeira no porvir, nós lidaremos melhor com as coisas presentes. Quanto mais ligados ao futuro celestial, melhor lidaremos com o presente material. Atentemos para a essência do que Jesus nos ensinou em João capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, nós somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, em espírito. Amém.